Mas vamos abrir a palavra de Deus em Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Terceiro livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo e Levítico. Bereshit, Shemot e Vaikra. O nome hebraico é Vaikra. E chamou, porque na Bíblia, no Pentateuco, o nome dos livros representa a primeira palavra. Qual é a primeira palavra que está lá em Gênesis? No princípio. Então o nome do livro é Bereshit, Gênesis, princípio. Qual é as primeiras palavras que aparecem em Êxodo? Nomes. Então o nome do livro é Shemot, nomes. Quais as primeiras palavras que aparecem em Levítico? Vaikra, e chamou. Então o nome do livro é Vaikra, Levítico. Levítico é uma herança da Septuaginta. O que é isso, pastor? Aí você vai ter que ir para a escola de teologia que nós vamos abrir, eu, Jurandir e Joab, lá em Pedro Velho. Ou então, próximo ano, a gente vai abrir aqui o Instituto Teológico Palavra da Fé, que é o instituto da nossa igreja, da Apóstola Valnice, né? E a gente está preparando alguns pastores aí, e eles vão estar estudando exatamente neste Instituto da Palavra da Fé. Senão, a gente está dando aula lá no MIB, mas vamos dar prioridade aqui ao instituto da nossa igreja, Instituto Bíblico Palavra da Fé. Mas já perdi muito tempo conversando, vamos para a palavra. Levítico, capítulo 16, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Amém. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dizei a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a carne. Cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, será expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Arão lançará sorte sobre os bodes, uma sorte para o Senhor e outra para o bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual caíra sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Queridos, eu não vou ler os 22 versículos, que a gente quer ganhar tempo. Estou precisando de água aqui. Tem aqui, né? Já tem aqui. Graças a Deus. Já. Hoje eu preguei a mensagem aqui para os pastores: leve suas ovelhas a sonhar, né? E um dos pontos é que o pastor tem que fornecer água para as ovelhas. Então as ovelhas forneceram água para o pastor aqui também, porque só o pastor alimentando a ovelha e sem se alimentar, daqui a pouco ele tomba aqui, morre e as ovelhas ficam sem pastor. Bom, eu tenho um compromisso, queridos, de todos os cultos de ceia pregar uma mensagem relacionada ao Calvário. Estava pregando hoje de manhã como fazer as ovelhas sonharem. Os irmãos que estavam aqui, né, ensinando a revelação da cruz. Nós não podemos nos apartar da revelação da cruz, porque ela é o cerne da Bíblia. Toda a Bíblia
gira em torno de Cristo e da obra da redenção que teve o seu clímax na cruz e na ressurreição. Então esse texto aqui é um texto muito curioso, muito difícil. Eu confesso a vocês que nunca vi ninguém pregar nesse texto. É a segunda vez que eu estou pregando nele, porque tem alguma mensagem que eu preguei, não estava no YouTube, está no nosso canal, então eu estou pregando de novo para deixar lá arquivada, né? Porque quando eu for embora, pelo menos um legado eu deixei. Quando eu partir para a eternidade, ou eu deixei alguma coisa. Hoje eu, falando em Francisco Raimundo, é uma pena, a gente não encontra nada. Tantas mensagens poderosas que aquele homem pregou, mas não tinha os recursos que nós temos hoje. E esse texto é muito curioso. Fala exatamente do dia da expiação, que se torna, no calendário judaico, uma das principais festas. O Yom Kippur, o dia da expiação, até hoje é celebrado pelos judeus. Inclusive, a tradição judaica diz que é nesse dia, o dia do perdão, que Deus está escrevendo o nome dos seus eleitos no livro da vida. Esse texto, queridos, como todo o livro de Levítico, é um texto altamente tipológico. São verdades cerimoniais que apontam para realidades espirituais do Novo Testamento. Então nós vamos ver Jesus no centro desse episódio aqui tão curioso. Duas figuras centrais aqui, dois bodes. Um bode expiatório, outro bode emissário. Todos os dois representam duas facetas da obra de Cristo: a morte sacrificial, expiatória de Cristo e a sua ressurreição na pessoa, na representação do bode emissário que é levado para o deserto vivo. Então, Cristo está aqui, Cristo é o centro da Bíblia. Quando você lê Levítico, você parece que está lendo um açougue. É novilho sendo morto, é bode sendo sacrificado, é carneiro sendo degolado, é sangue. Meu Deus, eu estou lendo um açougue. Não, você precisa ler Levítico juntamente com Hebreus. Você precisa ler a Bíblia com os olhos da cristologia, de Cristo como o centro da Bíblia. E a gente vai encontrar Cristo aqui, nós vamos encontrar Cristo aqui e algumas aplicações para a nossa vida espiritual aqui nesse texto. Então, o dia da expiação é uma das 7 festas que apontam para Cristo. Ele morre na Páscoa como Cordeiro Pascual. Ele é sepultado em pães asmos como pão em fermento puro. Ele ressuscita na festa das primícias como o primeiro da ressurreição. Ele envia o Espírito Santo em Pentecostes para inaugurar a igreja. Ele arrebata a igreja em Yom Teruah, na festa das trombetas. Ele vem reinar em tabernáculo. Mas antes de tabernáculo, nós temos a festa do perdão, que é a festa do Yom Kippur, onde profeticamente ele vai derramar o seu Espírito sobre todo Israel. Então vamos entrar aqui no texto. Vamos descobrir algumas coisas aqui, né? Lições, bora se ligar. Lições do dia da expiação. Porque a gente não quer falar aqui de bode, de carneiro, de dia de expiação. O que é que isso tem a ver comigo, pastor? Então vamos trazer a aplicação agora para a nossa vida. Então, esse texto, Levítico 16, traz algumas lições. Primeira lição, ponto 1. A primeira lição que nós aprendemos é que Deus é um Deus que aparece. Eu não sei se vocês já estudaram, mas existia um Deus que era adorado, e ali na época do Novo Testamento, quando Jesus diz edificarei a minha igreja, está diante de uma caverna que tinha lá, chamada caverna do Deus Pan, que é o Deus que se esconde. Então o Deus desse mundo é o Deus que se esconde. Satanás, querido, ele não aparece abertamente, porque senão ninguém adorava ele. Ele se esconde atrás de cigarro de maconha, dizendo que você vai estar nas nuvens. Ele se esconde atrás de uma mulher com um corpo escultural, dizendo que você vai ser feliz. Ele se esconde através de um copo de cachaça. Ele vem sorrateiramente, ele vem camufladamente, que esse gesto estivesse fraco na fé, fraquinho na fé, quase caindo, e o diabo aparecesse para ele e dissesse: Gerson, e com aquele chifre que o povo pinta ele, né? Um rabo cuspindo fogo, os olhos
dente de vampiro, eu sou o diabo, Gerson, me adora. Ele dizia, sangue de Cristo tem poder, vou entrar agora em jejum e oração. Se Satanás se esconde, nós temos um Deus que aparece. Veja comigo, versículo 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dizei a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Diga comigo, o meu Deus aparece. Diga de novo, o meu Deus aparece. É o Deus que se revela. Ele se revela na natureza, ele se revelou em Cristo Jesus, ele se revela na palavra de Deus, ele se revela na consciência do homem, ele se revela em visões e em sonhos. Graças a Deus, porque o nosso Deus é o Deus que aparece. É por isso que existe dois níveis de revelação de Deus. O nível da revelação natural geral, ele aparece aí. Se não existisse Bíblia, todo dia o sol estava dizendo aqui, eu estou aqui, ó, que alguém me criou. Mas a Bíblia é revelação especial de Deus, e Cristo é revelação especial. Então, Moisés, sim, Deus, avisa aí Arão, a Nadab, a Abiú, a Gerson e a Eliezer, não entre de qualquer jeito ou de qualquer maneira no santuário, porque eu apareço. Agora, queridos, interessante, a gente podia trabalhar muita coisa aqui. Eu vou citar dois exemplos e vou ficar só com um. Primeiro, ele aparece para renovar a promessa. Abraão já está beirando mais de 70, já quase 80. Deus tinha entrado na tenda, tirado ele do conforto da tenda, mostrado as estrelas, prometido que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Depois aparece no capítulo 17 e diz, Abraão, tua descendência será poderosa, circuncida todo mundo, faz um pacto de sangue comigo, com o sangue da tua carne, porque eu sou o Deus que vou dar a promessa. Então veja, já no capítulo 2 Deus tinha prometido, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Ele, já velho, Sara, estéril, então ele aparece prometendo no capítulo 12, aparece prometendo no capítulo 15, aparece prometendo no capítulo 17, mas quando ele vai renovar a promessa, aí ele vem pessoalmente, tem uma cristofania, dois anjos, uma à esquerda, uma à direita, e Jesus pré-encarnado, numa cristofania, o personagem do meio, e Abraão está lá, Bíblia diz, sentado lá, no maior calor do dia, está lá Abraão, sentado, confortavelmente descansando no maior calor do dia. E a Bíblia diz que no maior calor do dia Deus aparece a ele para renovar a promessa. Quantos têm promessa de Deus aqui? Levanta a mão. Deixa eu te dizer, o Deus que apareceu a Abraão, quando talvez Abraão tivesse cansado, pensando que a promessa não ia se cumprir, o Deus que apareceu para renovar a promessa a Abraão, essa noite ele pode aparecer e renovar a promessa para você. Quem recebe a renovação da promessa, dê um aplauso e um grito de aleluia. Só aqui é um sermão expositivo, mas vamos adiantar. Ele aparece para renovar a promessa, mas ele aparece para revelar o futuro. João, o que é que está fazendo aí na ilha de Pátimos, homem? Sei não, Domiciano me jogou para cá. Por quê? Porque o tacho de azeite fervendo não resolveu. Ele me jogou num tacho de azeite fervendo e eu saí vivo, ileso. Aí estou aqui nessa prisão. Quantos anos tu tem? Já estou beirando aos 100. Desiste do evangelho? Eu não. E qual é a tua esperança? Eu não sei, aqui é só escuridão, é escorpião, é animais peçonhentos. Eu estou aqui nessa prisão. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece a João de uma forma gloriosa. Quando João olha, João vê seus cabelos brancos como a neve, falando da sua eternidade, seu peito um cinto de ouro resplandecente, porque ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, seus pés brilhando como latão reluzente, porque quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas, seu rosto brilhando como o sol, porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E ele aparece, e João cai
E quando João se levanta, ele diz: não tenha medo, João, eu sou o primeiro e o último, que morri, mas eis que estou vivo para todo sempre, a mãe. E o que é que o senhor quer? Eu quero te revelar o futuro, João. Vem aqui, sobe aqui, o toque do chofar, sobe. O que é que tu está vendo, João? Eu estou vendo um trono, sentado no trono com um livro da redenção na mão direita. O que é que tu está vendo mais, João? Eu estou vendo 4 cavaleiros que vão descer sobre a terra, a morte, a fome, a guerra, o anticristo, 4 cavaleiros para devastar a terra. E o que é que tu está vendo mais, João? Eu estou vendo meteoros caindo sobre a terra, uma destruição. O que é que tu está vendo mais, João? Eu estou vendo tudo isso, mas eu estou vendo também a igreja sendo arrebatada dessa terra. O que é que tu está vendo, João? Eu estou vendo os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os exércitos dos céus o cerca, e na sua coxa direita e no seu manto está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que é que você está vendo, João? Eu estou vendo o futuro. Aplauda Jesus, dê um grito de aleluia. Aparece para revelar o futuro. Sabe por que eu estou aqui hoje pregando esse púlpito? Porque há 30 anos atrás Deus me revelou através de um sonho o que está acontecendo hoje aqui, porque ele aparece para revelar o futuro. 2 anos atrás, Cláudio, meu amigo, esteve aqui nesse púlpito. Eu não vou contar a revelação que eu tive, que você já conhece, mas eu me lembro que a gente estava numa vigília. Ele, quando veio aqui, se arrepiou, ficou emocionado. Estava numa vigília. E ele disse: ele me conheceu antes de me conhecer, porque ele sonhou comigo antes de ter me visto. Revelação. E nós oramos, Deus abriu a visão espiritual dele. Ele disse: eu estou vendo uma igreja em cima de uma rocha, com púlpito, sem pastor. Receba a igreja. Você é o pastor dessa igreja. 30 anos atrás. Hoje eu estou aqui pregando para você, para dizer que o teu Deus é o Deus que aparece para revelar o futuro. E eu estou vendo o futuro dessa cidade, é um futuro de glória. Eu estou vendo o futuro dessa nação, é um futuro de glória. E o que é que o senhor está vendo, pastor? Eu estou vendo um grande avivamento que vai varrer a nação brasileira. Milhares de vidas se rendendo aos pés do eterno, porque ele aparece para revelar o futuro. Agora, ele não só aparece para isso, não. Eu vou correr porque preciso de entrar em outros detalhes e eu não tenho tempo para me deter aqui em cada ponto. Como dizia Francisco Raimundo pregando, o embaraço é grande, né? Ele querendo sair de 2 versículos sem conseguir. Aí quando terminou o culto, eu fui conversar com ele. Ele disse: era mensagem para 4 dias. Mas escute só. Nesse texto, ele aparece para julgar. Para julgar, pastor? Para julgar. Veja comigo. Verso 2. A última parte. Não entre em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não entre de qualquer jeito. Não viva de qualquer jeito, não vá de qualquer jeito, porque quando eu apareço para revelar o futuro, eu apareço para renovar a promessa, mas eu apareço para julgar. Irmãos, o evangelho coach, o evangelho moderno, que é evangelho entre aspas, criou um homem sem pecado e um Deus sem ira. Deus é aquele papaizão que o menino cospe na cara dele, bate na cara do pai, diz que manda no pai, esfrega o dedo na cara do pai, e o pai fica aquela bestalhadão: meu menininho, meu bichinho, daqui a pouco está um bichão. Aí você não bateu nele, né? Disciplinou como deve ser disciplinado, biblicamente, com a vara, como a Bíblia diz, não ensinou o menino? Eu dizia para o meu menino: estou batendo em você. Você está chorando hoje para mim não chorar amanhã. Graças a Deus, ele nunca levantou a mão para mim. Hoje é um homem de Deus, pregador da palavra. Casa agora, estou indo em setembro para o casamento dele. Mas tem gente que está achando que Deus é esse papaizão. Os homens vão afrontar. Ele está dizendo: não entre de qualquer jeito para não morrer. E ele está se referindo aqui ao que aconteceu com Nadab e Abiú. Porque, queridos,
antes do fato de Nadab e Abiú, que o texto vai dizer aqui, os dois filhos de Arão que morreram diante do Senhor, o sacerdote entrava todo dia. Por causa desse fato, Deus disse: não, vou mudar o padrão, só entra uma vez por ano o sumo sacerdote com sangue de novilho no santo dos santos, porque se entrar de qualquer jeito morre. O que foi que Nadab e Abiú fizeram, pastor? Não respeitaram a autoridade de Moisés, não honraram a autoridade do pai dele, Arão, não se importaram com os protocolos que Deus estabeleceu, encheram a cara de cachaça, como os crentes de Corinto que nasceram, estavam bebendo, caindo de porre, e lá vai Nadab e Abiú. Quem quer saber de Moisés? Que obedecer pai e mãe, a gente quer cachaça mesmo, é vinho. Aí pegaram o fogo que não era do altar, o fogo de quem acendeu foi Deus, era o Extami. O fogo eterno tem que ser do altar do holocausto. Pegaram o fogo estranho do jeito deles, e lá vai, porque Deus é Deus de misericórdia, a gente aqui é sacerdote também, a gente tem autoridade. E a Bíblia diz que quando eles entraram na presença de Deus, fogo de Deus caiu e consumiu. Então, deixa eu ir para o segundo ponto aqui para dizer, queridos, não brinque, ponto 2, não brinque na presença de Deus. Nadab e Abiú estavam brincando na presença de um Deus que não tem o culpado por inocente. O fogo queimou porque eles estavam brincando de ser sacerdotes, bêbados na presença de Deus. Aí Paulo chega para a igreja de Corinto, ô igrejinha complicada, muito espirituosa. Na igreja de Corinto tinha um indivíduo que estava se relacionando com a esposa do pai, ou uma mãe ou madrasta, a Bíblia não deixa claro. Na igreja de Corinto, os irmãos estavam levando os outros irmãos para audiência pública, para o tribunal de justiça público. Na igreja de Corinto, os irmãos estavam fazendo uma verdadeira bagunça na hora do culto. Não era o reteté do normal, não, era o reteté aos extremos, que não tinha pregação, jogava a cadeira para cima, girava com a cabeça do chão, era uma bagunça. Na igreja de Corinto tinha gente comendo comida sacrificada a ídolo. Mas paz, meus irmãos, a igreja de Corinto, os irmãos estavam fazendo no culto de ceia uma verdadeira algazarra, uns comendo demais a ponto de chegar até a vomitar, outros bebendo tanto vinho, que o vinho bíblico, a gente não vou entrar nesse detalhe, né? Porque é uma cultura diferente, a gente não pode basear isso aqui, não era a cultura como é a cultura brasileira, com a cultura de muita gente alcoólatra. Os caras estavam bebendo tanto vinho que bebo na hora da ceia, do culto. Aí Paulo disse, pelo amor de Deus, vou escrever, esses caras não entenderam nada. Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma desse pão e beba desse cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si. Por causa disso, entre vós, muitos fracos, doentes, e muitos que já morreram, já capotaram, já foram para o lado de lá. Porque, querido, eu já vi isso, irmão. O cara peca abertamente, escandalosamente. Aí chega no culto de ceia, pega o cálice e fica olhando para o pastor assim. Quem manda na minha vida sou eu, pastor. Aí toma o cálice, come o pão, e Paulo dizendo, quem come e bebe dignamente, come e bebe o juízo para si. Os elementos que são veículo de bênção pode se tornar veículo de maldição. Tem muita gente brincando de ser crente, e eu quero dizer para você, não brinque de ser crente, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Nadab e Abiú, abra os olhos. O fogo de Deus pode cair, não para batizar com graça, mas para julgar. Hoje eu ouvi um testemunho de um filho de um pastor, preste bem atenção, o pastor contou a mim. Saiu da igreja, rebelde contra o pai, não vou dizer o nome, é claro, vocês nem conhecem esse pastor.
Ele compartilhou, estamos orando, Deus vai fazer o milagre, vai fazer. Filho de pastor, saiu da igreja, pintou as unhas de preto. O pai, um homem muito usado no Ministério de Libertação, disse: meu filho, esse negócio de Exu, de feitiço, isso é muito radical. Aí, numa brincadeira, presta atenção, com os colegas: por que tu pintasse as unhas de preto? Porque eu sou filho de Satanás. Brincando, Satanás só queria ouvir isso. O pai saiu, a mãe saiu, ele ficou sozinho com a menina de 8 anos. Satanás se apresentou a ele literalmente, ele viu assim. Chegou do lado dele, quando ele pensou que não, Satanás entrou. Os olhos espirituais dele abriram, o demônio dentro dele, ele começou a ver o mundo onde ele estava lá, de pecado, e a dimensão espiritual. A avó foi chegando em casa, a avó crente, cheia do Espírito Santo. Quando a avó entrou, o demônio saiu. E ele agora está com medo e entendendo que ninguém brinque com as coisas espirituais. Não brinque com Deus. Deus está alertando você. Leve o evangelho a sério, porque é o Deus que aparece para renovar a promessa e para mostrar o futuro. É o Deus que aparece para julgar. Ou ele não está julgando o mundo? Nós somos tão insensíveis que estamos achando que o que está... Tem crente, pelo amor de Deus, que está achando que nós estamos vivendo na normalidade da vida, meu irmão. Foi Jesus quem disse: o princípio de dores eram pestes. Mas pastor, vamos maneirar a mensagem e vamos falar da solução, né? Ponto 3 aí, meu querido Rafael, habilidoso, meu Marcos, escriba amanuense. Olha, ponto 3, queridos, essa palavra aí, ó, propiciatório. Veja só. Verso 2 ainda, vamos ler comigo de novo o verso 2. Disse, pois, o Senhor Moisés: dizei a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Diga comigo, propiciatório. Diga bem alto, propiciatório. O que é isso, pastor? Pergunta, o que é isso, pastor? É a tampa da salvação. Tampa da salvação é. Nós aqui estamos salvos aqui hoje por causa da tampa do propiciatório. Se não fosse a tampa do propiciatório, estava todo mundo no inferno nessa hora. Salvos pela tampa do propiciatório. O que é propiciatório, pastor? Tinha uma caixa de madeira, mais ou menos como essa caixa aqui, ó, de colocar alimento, né? 5 côvados de largura, 5 côvados de largura, 5 côvados de comprimento, alta, de madeira, revestida, ouro por fora, ouro por dentro. Lá dentro da caixa, as tábuas dos 10 mandamentos, um pote com maná e a vara de Arão que tinha florescido. Tábua de mandamento, a lei de Deus, a normativa de Deus para os homens. Maná, Cristo, o pão da vida, a palavra que nos alimenta. Vara de Arão que floresceu, Cristo que ressuscitou. Representavam isso. As tábuas quebradas, porque Israel tinha quebrado. E quando Deus olhava para dentro das tábuas e via a aliança quebrada, Israel quebrou a aliança. Aí Deus dizia: vou julgar o povo. Mas antes de ele julgar, ele via a tampa de ouro. Vamos mostrar isso aqui, depois eu volto para o ponto, mas vai passando aí para o pessoal ver a imagem. Vai, passa, depois a gente volta, viu? Vai. Vai passando, a gente vai ver isso aí. Eu acho que é o primeiro slide, volta para o primeiro slide. É o primeiro slide, aqui a gente já passou esse ponto todinho. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Os 2 querubins, a tampa de ouro. E quando Deus olhar para a arca, o povo tinha quebrado a aliança. O fogo de Deus ia descer para consumir todo Israel. Mas quando Deus olhava, antes disso, ele via essa tampa aí, ó. E ele via o dia da expiação, Yom Kippur, o sumo sacerdote, Cohen Hagadol, suas vestes brancas, romãs e campainhas, blim, 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 blim. Eu estou entrando aqui com o sangue do novilho.
na bacia. Eu estou entrando aqui, Deus. Eu estou entrando aqui. Tem misericórdia de mim. Não me mate, Deus. Eu estou entrando no lugar santíssimo. Quando ele entrava, daqui a pouco eu aplico outras coisas. Que o sangue era derramado. Quando Deus olhava que ia julgar o povo, Deus via o sangue. Aí via o sangue na tampa da salvação. Caporete é o nome propiciatório. Cobertura de misericórdia, trono de misericórdia. Deus olhava assim. E sabe o que era que Deus via? Na tampa da arca. Ele não via só sangue de novilho ali. Quando ele olhava, ele via 1.500 anos de história na frente, 2.000 anos de história na frente, e ele via Jesus com as mãos estendidas, todo ensanguentado, 400 cortes no corpo, o rosto todo desfigurado, uma coroa de espinho na cabeça, o sangue de Jesus, e ele via e ouvia Jesus clamando, dizendo: Pai, perdoa-o, porque não sabem o que fazem. E ele dizia: eu perdoo Israel por causa do propiciatório. Nós estamos aqui por causa da cruz de Cristo. O propiciatório é o sangue de Jesus que impede o juízo de Deus de cair sobre nós. Quem tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, aplauda, glorifique, exalte. O sangue, salvos pela tampa da arca. Agora, tópico 2, como entrar nessa presença de Deus poderosa, né? Vamos ver como é que a gente vai entrar na presença dele. Primeiro, a orientação de Deus é que o sacerdote, ponto 1. Primeiro, fica ali perto dele, amor, que você fica orientando, viu? Para não estar me dirigindo a ele direto. Muito obrigado, I love you. Primeiro, com um novilho para expiação, verso 3 aqui, ó. Com isso entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado, um novilho. Então, o sacerdote tinha que pegar um novilho, sacrificar o novilho. Lá no céu agora, nos 4 cantos do trono de Deus, tem 4 seres espirituais chamados de querubins. Cada um tem um rosto diferente. E tem um que tem rosto de novilho. Outro dia eu estava discutindo com o Joabe esse assunto. E a gente disse: vamos parar com isso aí, porque o negócio é profundo. Mas é como se a gente vivesse numa Matrix, né? Eu dizia para ele: Joabe, quando a gente chegar na eternidade, a gente vai ter a impressão que acordou. Porque a dimensão da eternidade é muito mais real do que a dimensão física. A dimensão física gerou a dimensão da eternidade. E a gente conversando sobre esse rosto de novilho. Rapaz, rosto de novilho, tem animal no céu? Não. Animal físico não. Mas tem seres no céu que apontam para seres aqui na terra. Por quê? A terra foi feita com um modelo celestial. Então a terra, o céu é muito mais real do que a terra. E Deus tomou emprestado para fazer aqui da terra o que já existia na dimensão da eternidade. Muito profundo isso aqui. Vamos parar com isso aí, porque o negócio já está exagerando aí para nós já estamos já. Mas esse animal com rosto de novilho representa o evangelho de Marcos. E o evangelho de Marcos, que foi escrito por Romanos, mostra Jesus como servo perfeito. É por isso que você vai ver no evangelho de Marcos Jesus curando, Jesus andando com os discípulos, ensinando pelo serviço. É lá no evangelho de Marcos, capítulo 14, que Jesus diz: você não se meta besta a se achar um maior do que o outro, não. Porque o Filho do Homem, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate do mundo. Então, quando o sacerdote está entrando com o novilho, todo mundo está vendo o novilho que o sacerdote sacrificou, mas Deus está olhando assim: eu estou vendo ali a atitude de servitude do meu filho e a servitude do coração do sacerdote. Então tem muita gente, Augusto, que não quer servir mais. Tem muita gente, Rodrigo, que não quer mais servir, não trazer água aqui para o pastor, não, de ser diácono da igreja. Tem gente que o negócio dele é ser servido. Mas dizia alguém que escreveu aí, eu decorei porque eu via todo dia, né? Era a frase de um filósofo, vocês ouviram, está na parede, né? Cervantes, se eu não me engano, né? Miguel de Cervantes, não sei se era. Quem não vive para servir, não serve para viver. O novilho representa o coração de servo da nação. É por isso que Israel é chamado servo de Deus como nação.
Você não pode entrar na presença de Deus com o peito estufado, se achando autossuficiente, que não precisa de ninguém, que é o dono da sua própria vida, porque o maior orgulhoso do universo meteu-se a ser besta, estufou o peito diante de Deus, e Deus diz: você vai cair, e de querubim ungido, você agora é Satanás, é diabo, é caluniador, e aquele que quem subir acima de Deus, até hoje o destino dele é descer, 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 até as profundezas do inferno. Então diga: Deus, levanta a mão, diga: Deus, me dê um coração de servo. Marido, se você é mulher, levando o café na cama pelo menos uma vez por ano, no dia dos namorados. Filho, sirva o seu pai, quando ele chegar cansado, nem pergunte, pega um copo d'água e leve para ele. Lá em casa a gente tem o pacto da água, eu e meus filhos e minha esposa. Ela pode ter chegado do trabalho, eu estou deitado na rede, minha filha vai buscar um copo d'água para mim, de repente ela vai, sem questionar. Mesma coisa comigo, meus filhos eram desse jeito, é o pacto da água. Mas tem gente que não quer servir. Agora, queridos, como entrar na presença de Deus? Ponto 2. Com um carneiro para o holocausto. Isso fala de adoração. Se o novilho faz de serviço, o carneiro faz de adoração, o holocausto faz de adoração. Não vou tocar nesse ponto, né? Serviço, novilho, carneiro, holocausto, adoração andam juntos. E o interessante é que o versículo diz que o novilho servia para expiar. Quando eu falar expiação, é perdão dos pecados. O novilho servia para expiação e o carneiro para o holocausto. Ou seja, serviço e adoração se misturam na obra do perdão, da propiciação, da expiação. Então vou passar aqui. Terceiro ponto. O sacerdote tinha que entrar lavado, banhado. Versículo 4 vai dizer: banhará a sua carne. O texto hebraico vai dizer mikveh, de onde vieram os tanques de purificação, onde as pessoas eram batizadas, praticavam o chamado tevilá, os mergulhos de purificação. O sacerdote vai entrar na presença, primeiro tem que tomar um banho, porque ninguém entra fedendo na presença de Deus, né? Um dia eu estava aqui num culto, preste bem atenção. Eu estava num culto que tinha um cara sentado do lado do irmão, mas um mau cheiro terrível. E o pastor pregando aqui, daqui a pouco ele começou ficou endemoniado, parecia um bode, a coisa mais feia do mundo. Aí o pastor disse: um diácono, aí tinha pouco diácono, eu fui lá, levei ele para fora, dei um comando, 2 minutos, o demônio saiu, ele voltou com o mesmo mau cheiro. Depois ele veio para a igreja já tomado banho, ele se afastou, ele vive numa oscilação, se converte, volta. Mas aquele mau cheiro físico representava o estado depressivo, o estado de desleixo que aquele homem vivia. Ninguém pode entrar na presença de Deus mal cheiroso, irmão. Estou falando de cheiro físico. Ninguém pode entrar na presença de Deus cheio de crecas de pecado, cheirando a pornografia, cheirando a rebeldia, cheirando a lashon hará, que é a língua maldita, que é o falatório, a fofoca, o mexerico. Ninguém entra na presença de Deus cheirando a orgulho, a prepotência, as obras da carne, cheirando a idolatria, a prostituição, a fornicação, a bebedeira. Então, pastor, qual é a solução? A solução é você dar um mergulho aqui, na mikveh, na água da palavra de Deus. Porque se você não sabia, lá em Efésios capítulo 5, Paulo diz que o marido tem que ser como o sacerdote Cristo. E o que é que o sacerdote Cristo tem? Tem uma bacia chamada água da palavra. E o que é que ele faz? Ele lava a igreja, para a igreja não ter mau cheiro, não ter ruga, para a igreja não ter mácula, não ter
marca, não ter ferida, mas para que a igreja seja santa e gloriosa. Então eu quero dizer a vocês que todos nós aqui que fomos salvos, somos sacerdotes de Deus, e não podemos ser sacerdotes mal cheirosos. Nós precisamos mergulhar na palavra, tomar um banho da palavra, nos purificar da palavra, porque Jesus disse: santifica-me a verdade, a tua palavra é a verdade. E Paulo disse que nós fomos salvos pela lavagem da regeneração. Como eu disse no começo, eu estou vendo Zete ali. Zete chegou deprimida, opressa, triste, tristeza nos olhos. 2 orações, ela foi completamente liberta. Sabe por quê? Ela começou a vir para os cultos, e cada vez que ela ouvia essa palavra, a água de Deus caía sobre ela, lavando as amarguras, ia lavando as rejeições, ia lavando as feridas da vida. E um dia eu estava aqui adorando a Deus, ela estava aqui na frente orando em línguas. Depois ela se tornou a crente que mais orava em língua na igreja. Não podia o sufoco pegar, que ela orava em língua. Um dia eu pregando, disse: Zete, ia orar em língua. Eu disse: pastor, isso é uma maravilha. Sabe por quê? A palavra nos lava e traz o céu para o nosso coração. Purifica-te com a palavra. Bom, eu vou colocar o relógio aqui, que eu não tenho mais tempo para pregar. Hoje é ceia, não é? E como nós estamos falando do dia da expiação, ponto 4, eu não vou falar, o sacerdote tinha que entrar vestido. Primeiro, ele tomava banho, ponto 4. Segundo, ele se vestia. Depois você leia para saber quais vestimentos que ele usava. Cada um tem uma tipologia, uma representação. O que a gente entende é que você toma banho para quê? Da palavra, para se vestir, meu irmão. Porque quem diz tira a roupa é Satanás. Esse negócio aí, a igreja vale toda. Eu posso vir até de sunga de praia e de biquíni para a igreja. Está amarrado, pomba gira. Essa igreja é muito radical. Nesse sentido é. As pessoas perderam o equilíbrio das coisas. Eles estavam na igreja que até se tirasse um pouquinho da sobrancelha, estava condenado ao inferno. Se pintasse a unha de base, ia para o inferno. Aí vem para a igreja bíblica e prega a palavra. Não estou dizendo que a outra não é bíblica, não. Toda é a palavra de Deus, né? Em questão de interpretação. Aí acha agora que pode se expor, né? Vim aqui para o altar de qualquer jeito, né? Não, senhor, queridos. Eu sei que isso aqui é espiritual, ninguém está falando aqui de vestimento, mas toda a verdade é paralela. O teu exterior denuncia o que está no teu interior. E tenha paciência, nós somos uma igreja bíblica aqui. Se você quiser ficar aqui, você vai ser muito amado, vai ser abraçado, mas vai ser confrontado com a relação ao pecado, vai. Porque eu quero entrar no céu com você. Porque se eu, como diz a nossa apóstola Valnice, se abrirmos as portas para que pecadores inconversos entrem na igreja e continuem nos seus pecados, vamos todos para o inferno, inclusive o pregador, né? Mas essas vestes representam a nossa vestimenta espiritual. Porque Isaías 61:10 compara a salvação como uma noiva adornada com vestes, e diz lá, com atavios, brincos, cordão, bem linda. Não sei quem foi que tirou os brincos e os cordões e as pulseiras da mulher, não sei, nem quero saber, não sei onde tiraram, mas a salvação é comparada a uma mulher adornada. Então o salvo tem que entrar no céu vestido da santificação, da justificação, da salvação e, por último, da glorificação. Mas vamos para o que mais interessa, ponto 5, para terminar. O sacerdote tem que entrar na presença de Deus expiado, ou seja, perdoado. Verso 6: depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele e para a expiação por si e por sua casa. Ele tinha que entrar expiado. Perdoado, expiado quer dizer coberto pelo perdão de Deus. E para isso nós vamos para o tópico 3 para a gente terminar. São 4 pontos, eu vou passar bem ligeiro por cada ponto. Primeira coisa, veja só, o sacerdote pegava o novilho, tinha lá o levita muito bem treinado para cortar o novilho de maneira que o novilho não se decidou, porque Deus não admite sofrimento nem de animal. E por que matava o carneiro? Porque não podia matar o homem. Deus não queria matar o homem. O salário do pecado é a morte. Cristo não tinha visto, tinha que ter um substituto. Quando o novilho era cortado, que caía, Deus olhava e via Jesus ali na cruz. Era isso que Deus via. Paulo vai dizer isso.
Nós fomos salvos pela paciência de Deus. Deus esperando o sacrifício. O salário do pecado é a morte. Ou morria o pecador, mas o pecador está se arrependido. Então alguém tem que pagar o preço. O novilho, até porque o novilho ia servir depois de alimento para o pessoal, né? Normal. Mas não podia sofrer. Cortava, o novilho caía, aí o sacerdote entrava com sangue, né? E a Bíblia diz que ele ia lá para o propiciatório e ele ia oferecer o novilho, preste bem atenção, por si e por sua família. Bata no peito, diga, por mim, e diga, por minha família. Primeiro é você, meu amigo. Tem gente que em culto de Santa Ceia, futuro pastor auxiliar aqui, do pastor presidente, juntamente com a pastora vice-presidente, Jerônima. Tem gente que no culto de ceia, ele fica olhando para o irmão que não foi tomar ceia. Rapaz, aquele irmão ali não foi tomar ceia. Que pecado ela cometeu. Irmão, ofereça um novilho por você, deixa a vida dos outros de mão. O problema é dele, se ele está em pecado. Desde que tem pastor para confrontar. Examine-se, o que é que a Bíblia diz? Examine-se, pois o homem é a si mesmo. Fecha os teus olhos, para quem está em pecado do teu lado, faça um autoexame você, se é que eu estou pronto. Primeiro por mim, segundo pela minha família. Tem gente que está muito preocupado com a família dos outros. Eu quero saber como está a tua família. Que o projeto de Deus é, eu e minha casa serviremos ao Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Mas eu não tenho tempo para entrar nesses pormenores. E aí, como é que o sacerdote entrar? Ponto 1 do tópico 3. Ele entrava com 2 punhados de incenso. Está aqui no versículo 32, mas eu não vou ler. Lá vai o sacerdote. Um punhado de incenso na mão esquerda, um punhado de incenso na mão direita, o incensário cheio de brasa, e quando ele chegava no altar do incenso, ele jogava os 2 punhados de incenso, e a nuvem formava uma cortina de fumaça, que era um filtro que impedia a glória de Deus de fulminar o sacerdote, além do sangue, os 2 punhados de incenso. Se incenso na Bíblia é o que, pastor? Oração. João, o que é que você está vendo? Eu estou vendo incenso subindo no altar do incenso aqui no céu. E esse incenso é o que, João? São as orações dos santos. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca entre na presença de Deus sem estar com um punhado de incenso na mão, chamada oração de adoração na mão direita, e na mão esquerda outro punhado de incenso chamado oração de intercessão. É adorando e intercedendo. É adorando e intercedendo. É incenso na mão direita, é incenso na mão esquerda. Quanto mais eu oro, mais eu vivo na presença de Deus. Quanto mais adoro, mais vivo eu me torno. Quanto mais intercedo, mais pessoas são resgatadas do inferno. E aí, irmão, para ponto 2, para terminar, o sacerdote ia lá, entrava com sangue do novilho, 2 incensos, salpicava lá 7 vezes, 1, 2, 3, 7, que fala dos 7 derramamentos do sangue de Jesus, a plenitude da redenção. 7 vezes salpicava na tampa da arca, né? O sangue que Jesus derramou no Getsêmani, o sangue que Jesus derramou do rosto, o sangue que Jesus derramou da cabeça, o sangue que Jesus derramou das mãos, o sangue que Jesus derramou dos pés, o sangue que Jesus derramou das costas e o sangue que ele derramou do coração. 7 aspersões do sangue de Jesus. Aí ele saía, trazia os 2 bodes, né? O bode expiatório primeiro e o bode emissário. O que é que ele fazia? Jogava 2 pedras, uma branca e uma preta, lançava sortes. Se fosse pedra preta, bode expiatório, vai ser esse aqui que vai ser sacrificado. Pedra branca, esse aqui vai ser o bode emissário, esse aqui vai para o deserto. O que é que ele fazia? Confessava os pecados de Israel sobre a cabeça do bode expiatório. Todas os falatórios, os adultérios, as prostituições, os orgulhos, os pecados de quem se arrependeu, eu transfiro por esse bode. Diz a história, o Midrash, que o animal chegava a tremer do impacto da transferência daqueles pecados. Deus olhava, todo mundo estava vendo um bode, um animal, mas Deus olhava, estava vendo lá no futuro o Cordeiro de Deus,
chegando perto das margens de Jordão, e João Batista, o seu primo, olhando para ele, parando de pregar, deixa o machado de lado um pouquinho, deixa a pregação da raça de víboras, eu estou vendo alguém diferente. Mas quem é? Os pés dele são formosos, porque ele anuncia a paz. E os joelhos encalejados de noite de oração. E as mãos, essas mãos abrirão os olhos de cego, multiplicarão pães, essas mãos purificarão leprosos, e esses olhos, nunca houve engano nos seus olhos, e na sua boca nunca saiu uma palavra negativa. Então diga logo, João, quem é esse? Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os pecados do mundo serão colocados sobre eles. E quando o sacerdote sacrificava o bode expiatório, que o bode tombava no chão, o sangue dele caía, e Deus olhava para a cruz e via Jesus assumindo nossos pecados e morrendo em nosso lugar. Mas a história termina assim, pastor? Não. Lá vem o segundo bode, inocente, coitado. O sacerdote sentava no santuário de novo, fazia as aspersões de sangue, voltava, confessava os pecados dos filhos de Israel sobre o bode expiatório, pegava pela mão de um homem, e era chamado Azazel o nome desse bode. Azazel, segundo Racha, um dos exegetas da Torá, quer dizer monte duro. E ele ia levando aquele bode em direção àquele deserto, pela mão de um homem, diz a Bíblia, levando o bode, até o bode desaparecer. E diz a história que o bode caía num precipício, e ali ele afastava espiritualmente os pecados do povo de Israel. Todo mundo está olhando da porta da sua tenda, e o povo estava em jejum, clamando, era o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. Todo mundo estava vendo um homem levando um bode para o deserto, que ia levar os pecados de Israel. Mas Deus estava lá no trono, e Deus estava dizendo: vou inspirar um profeta. E de repente Deus está vendo aquela cena, Deus está vendo Jesus indo em direção ao Calvário e à sepultura, e Deus está vendo Isaías com a pena, numa inspiração chamada plenária verbal, dizendo assim: como ovelha muda ele foi levado ao matadouro, como um cordeiro na mão dos seus tosqueadores, ele foi levado ao matadouro. Ele vai para o Calvário, do Calvário ele vai para a sepultura, mas ele não vai ficar morto. Ao terceiro dia ele vai ressuscitar, e quando ele ressuscitar, a sua alma será para expiação, para perdão daqueles que pecaram. Nós estamos aqui porque um dia aconteceu o dia da expiação na nossa vida. Um dia Cristo viveu, um dia Cristo exerceu o ministério, mas um dia ele morreu, o seu sangue tombou na terra. Mas a história não termina aí. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo pelos séculos dos séculos. Quem crê num Cristo vivo, dê um aplauso, dê um grito de vitória, um grito de aleluia. É por isso, irmãos, que os dois aspectos da ceia são a morte e a ressurreição. Façam isso em memória de mim, até que eu venha, porque eu estou vivo, eu ressuscitei. Amém? O sacerdote fazia isso, e agora o sacerdote assumia a figura tipológica de Cristo. Ele entrava no lugar santíssimo, tirava as vestes salpicadas de sangue, saía com as vestes limpas, e depois ele ia entrar pela segunda vez, e ali ninguém podia tocá-lo quando ele fosse entrar pela segunda vez. E ele dizia: não me toquem, ninguém me detenha, porque eu estou entrando para a presença do meu Pai agora. Isso, você já leu um episódio como esse no Novo Testamento? Você viu, você leu. Quando Jesus ressuscitou, Maria foi tocar, Jesus disse: não me toque, Maria, não chegue perto de mim. Eu sou o sumo sacerdote, eu não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Eu estou subindo agora para o lugar santíssimo, para oferecer o meu sangue no santo dos santos celestiais, para purificar a minha igreja, para purificar Gerson, Gorete, Gabriel, para purificar Gildene, para purificar Augusto, para purificar Joabe, Cícero, Vilma, para purificar a minha igreja. Ele também, no dia da expiação, é o sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo para perdoar os nossos pecados. Mas pela segunda vez o sacerdote saía, o sumo sacerdote. E agora ele saía com a roupa manchada de sangue novamente, para depois trocar a roupa
pela última vez. Deixa eu dizer para você, Jesus entrou, ofereceu o sacrifício, o sangue no Santíssimo, mas ele está para aparecer. Ele está para aparecer de novo. Está para aparecer de novo? Está. Os sinais estão aí. Uma guerra ideológica contra a família. A frieza espiritual tomou conta das pessoas. A depravação, a imoralidade está rasgada. As pessoas esqueceram de Deus. Ele entrou como sumo sacerdote, mas ele está vindo aí, como João viu em Apocalipse 19, e João disse: as suas vestes estão salpicadas de sangue. O que é que ele vem fazer? Primeiro ele vem, antes de se manifestar, ele vem arrebatar a igreja, mas depois ele vem julgar as nações da terra. Mas quem já confessou os seus pecados sobre o bode expiatório, o sangue de Jesus já purificou. Quem já confessou os seus pecados sobre o bode emissário, Jesus já levou os nossos pecados para distante, ressuscitou ao terceiro dia, é o nosso advogado, ele é a tampa da arca, ele é o nosso propiciatório. É por isso que João diz: se alguém pecar, não é para pecar não. Se pecar de cerca de 30 em 30 anos, um acidente de percurso, essas coisas eu escrevi para vocês não pecarem. Não pequem, mas se porventura, por uma causalidade, alguém pecar, temos um advogado para com Jesus, para com Deus o Pai. Que advogado é esse, João? Esse advogado é Jesus. Ele é a propiciação, ele é o propiciatório, João disse. Ele é a tampa da arca, a cobertura de Deus para perdoar os nossos pecados e os pecados de todo mundo.